Salve, salve galerinha, beleza? Vini na área, vim trazer a primeira W da Season. A aliança que a gente pegou contra foi a Maxim, meu time é Nefária, HF para Sinergia e Furtivo. Eu vou estar fazendo a L8 mais a L9 e alguns subs, né? Lembrando, essas lutas do globais o Nefária faz muito bem, porque até mesmo ele coloca muita debilitação e também ele não é um herói que necessita tanto da dano destreza. Fora isso, também tem a sinergia com o HF, que inibe um pouco o insuperável a questão. Tem que ter uma certa quantidade. Você vai perceber que a luta é bem tranquila. A luta poderia ser um pouco mais rápida, só que eu não esperava que esse dreno do Nirod seria um pouco alto, né? Porque realmente está drenando bastante. Então tá revertendo e acabou atrasando um pouco a luta. A luta do Nefária é um pouco bem tranquila. Você farma com um E1 e solta o E2. E praticamente a luta acaba, né? É uma luta bem rápida mesmo. Só que você vê que demora um pouquinho a luta. Uma luta que era para ser rápida acabou demorando um pouco, né? Mas no mais é uma luta sem risco. Você percebe que não perdi nada de vida, certo? Agora vamos para a segunda lutinha. Vai ser o Nefária contra o Homem-Coisa. Essa luta eu tô bem acostumado jogando no BG. É uma luta que eu gosto muito de fazer. Você vai ver que realmente o Homem-Coisa tem uma certa resistência, mas você vai ver o quão rápido o Nefária vai fazer essa luta. Eu não optei por estar usando cinza, porque até mesmo eu não acho que o Nefária é um herói que necessita tanto de estar usando o Amp cinza. Porque até mesmo ele tem uma certa resistência, a iniquidade do próprio herói consegue segurar. Eu tava querendo aparar já para poder formar o herói. O aparar falhou por causa da questão dos bônus, né, do herói. Eu tenho um pouco o time dessa questão da esquiva, só que eu errei o aparar, né? Era para já ali pegar já as duas invulnerabilidades. Mas você percebe mesmo com só uma invulnerabilidade, você vai ver que o dano do Nefária é um pouco absurdo. Errei novamente o aparar no especial. Mas, cara, que lutinha rápida, né? É uma luta bem tranquila, é uma luta sem muito risco. O Nefária é um baita de um herói que eu gosto muito de jogar. É um herói que eu acabei gastando 3k de unidade no cristal dele quando ele lançou e peguei, né? Não tive a sorte de jogar por muito tempo ele, que ele foi um herói que rapidamente começou a ser banido. Mas vamos pro nosso D2, né? Isso aí foi um rush. Tava eu e o Streleco junto fazendo rush, né? Ele ia fazer 8 lutas, eu também 8 lutas. Eu vou fazer o Nefária contra essa JJ, porque até mesmo o Nefária, ele com a sinergia do HF, ele vai inibir totalmente o insuperável da JJ. E na questão tanto do choque quanto do sangramento, o Nefária tem uma certa resistência. Eu não quis usar cura, porque até mesmo nesse nó eu vou acabar curando. Então, tipo, é uma luta bem tranquila. É uma luta demorada, realmente. Porque é uma luta que eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava perdendo as cargas do Nefária. Eu não sei dizer qual era o motivo. Se era o motivo da sinergia ou outra coisa. Creio eu que seja a sinergia, né? Ela é benéfica e maléfica ao mesmo tempo. Mas mesmo assim é uma luta que você percebe que não tá tendo nenhum risco. É um pouco mais demorada, porque eu vou acabar ficando muito só no E1, eu não vou ter a fúria do E2, né? Eu, de vez optar tá indo pro E2, eu tava simplesmente só soltando E1. Lembrando que ela, de certo ponto, acaba sendo fácil, como você tá percebendo, que o potencial dela na L9 é esse insuperável para inibir vários heróis, Kingpin, entre outros, né? Até mesmo a Valkyria, por não ter imunidade, acaba sendo uma luta de risco se ela não tiver um RNG favorável. Você percebe que mesmo soltando E2 eu não tinha carga, então não peguei fúria, só botei o incinerar. Então, tipo, simplesmente você percebe que a luta só vai ser um pouco mais demorada. Aí você percebe que a luta é bem tranquila mesmo. O Nefária, apesar de tudo, tem um dano base muito alto. Eu tava tentando pegar os times dos especiais. Eu vi que o E2 não consigo aparar bem tranquilo. O E1 eu percebi que consegue retalhar, mas no final das contas você percebe, como eu falei, a luta você praticamente vai sair full vida, porque o Nefária tem resistência a choque e imunidade a sangramento. Então é uma luta que praticamente você só tem que controlar mesmo. Agora essa luta eu jurava que era um pouco mais rápida.
mas devido à força de vontade, acabou sendo muito prolongada. Eu achava que minhas lutas do Nefário seriam muito rápidas, não que não estão sendo, né? 1 minuto em lutas contra heróis R3, são lutas rápidas realmente, mas eu esperava mais, esperava que seria lutas de 20, 30 segundos, porque até mesmo a rotação tem esse potencial para isso, mas você percebe que a luta não tem muito risco, a luta é bem controladinha, mas ó, eu já tava olhando, ó, tô pegando as cargas, tô jogando tranquilo. Optei só para mais 1-1 para farmar um pouquinho mais. E aí você percebe que eu tô levando drenagem, então praticamente isso atrasou meu game todo. E aí eu já imaginei a mesma luta da JJ, é uma luta que vai se prolongar bastante. É uma luta que eu esperava que seria rápida, como eu tô formando, e vai acabar não sendo. Mas no final das contas a gente vai conseguir solar tranquilo, sem perder vida. Então, tipo, é só a questão do atraso mesmo da luta. Eu esperava fazer um pouco mais rápida mesmo, mas o Nefário é um baita de um herói bom, é um herói que é bem seguro. A iniquidade faz o herói ter o potencial, mesmo que se apanhar, ele reduz muito do dano sofrido. Eu já tinha esse time aí do aparar o E2. Eu pratico bastante com o Nefário, eu gosto muito dele. Eu vejo no BG, até mesmo heróis que eu não tenho prática de jogar, né? Contra, eu pratico para poder até mesmo ver o potencial real do herói. E fora isso, você percebe que a luta não é tão difícil, né? Como eu tô falando, o Warlock é global. Então, tipo, o Nefário coloca desvanecer. Fora a questão do desvanecer, tem a questão do próprio sinergia do HF. Então tudo isso aí tá reduzindo, né, o dano dele muito. Então apesar de tudo, ele quase não tá dando. Mas você percebe que a lutinha, ó, uma lutinha que eu esperava que ia ser 1 minutinho, 30 segundos. Foi 2 minutos exatamente. Agora, as lutas do sub eu achei um pouco mais rápida. Eu não achei que demoraram tanto. Eu irei provavelmente fazer mais 3 subs, creio eu. 3 ou são 4 subs? Acho que creio que sejam 4 subs. Eu vou fazer o Sasquatch do 38 agora. Eu mudaria só um pouco a minha estratégia nesse Sasquatch. Eu colocaria um Magneto branco para mais segurança. Eu optei por Indestrutível, por via das dúvidas, caso o próprio herói vá pro o E3, né? Aceitar o E3. Mas eu creio que eu acabo perdendo essas cargas de Indestrutível. Mas a luta acaba sendo bem tranquila. É o tipo de luta que eu imaginaria que seria das outras, né? Apesar que ele é sub, tem mais vida, eu esperava que as outras fossem do mesmo jeito. Como eu falei, eu pratico bastante com ele, então eu sei muito o time dos especiais. Essa luta eu amo fazer no BG, muito mesmo. Dá pra poder aparar, só que se você não tiver num bom time, você acaba sendo punido. Apesar do Nefário ser global, se você errar muita questão do time dos insuperáveis, você vai acabar ativando o insuperável do global. Isso pode acabar punindo, né? Mas se você perceber, eu tô controlando a luta muito bem. Ele vai ativar o Tanarak, então vai ter um insuperável dele. Mas você percebe que a luta não tá tendo muito risco mesmo. É uma luta total de controle. É uma luta que simplesmente, como eu falei, eu tenho muita prática de jogar contra ele. Eu gosto de jogar contra o Sasquatch. Eu acho que ele é um herói bem tranquilo de jogar contra. Tanto ele contra o Menfing. Mas você vê, ó, o Nefário é muito bom. Quando ele começa a escalar as fúrias, o dano base dele aumenta muito. E praticamente a luta já tá no fim. Então eu vou soltar o E1, creio que só pra finalizar. Vai faltar 2%. Mas acho que agora eu já consigo finalizar a luta. Ele entrou no modo Tanarak, então eu já vou finalizar. Saí praticamente full, né? Acho que perdi 2% de vida. Agora vai ter uma luta, 2 lutas em seguinte, que o nó não me atrapalhou, mas a mecânica dos heróis me atrapalhou bastante, que é o Prowler e o Skrull, né? Eu tava toda hora parando, vendo o Esteleco jogar, só que o mesmo não tava avançando, então pensei que ia acompanhar junto comigo.
Então praticamente tive que gastar tudo do início ao fim, tive que fazer a full luta refill, né? Essa luta do Gatuno, eu tô bastante acostumado, principalmente pela raid, né? Porque ele é sub de raid, então eu uso muito Nefária dele. Eu acho que ele é um bom herói contra raid. Mas que eu tô falando, o nó acabou me prejudicando a questão do nó e do herói. Então, tipo, teve dois fatores que, por um lado, eu achei que eu acabaria fazendo rápido. Eu poderia ter aceitado ir pro E3, mas eu preferi controlar a luta. Eu sei fazer a esquiva, como eu falei, eu treino bastante com ele, então você percebe que a luta tá bem tranquila. Eu achei que a luta ia ser muito rápida. Ela tava tudo dando indício que sim. Aí, como eu falei, tudo pra dar errado, dava, né? Ele fechou com médio, levou enraizado o nó. Então, tipo, tudo isso aí atrapalhando, né? Eu creio que aí eu vou errar um aparar. E aí, mais uma vez, eu enraizar. Então, tipo, realmente atrapalhou. E aí, chegou a notificação do Instagram que novamente esqueci também de remover. Então, praticamente, eu me coloquei em risco. Mas o Nefária, como falei, é um herói tanque devido ao fator iniquidade, né? É um herói que segura bastante o dano. É um herói bem seguro. Então, praticamente, eu não perdi vida direito. Aí eu vou estar perdendo mixaria de vida. E, novamente, ó, você vê o quanto eu tô me perdendo graças ao nó, né? A luta em si não é difícil, mas perdi sequência, perdi muito, ó. Tá vendo? Eu apanho bastante. Como eu falei, o Nefária, devido ao fator iniquidade, é um herói que tem um potencial gritante. Então, você vê que mesmo apanhando, eu perdi exatamente só 20%. E acabou a luta, né? E agora a gente vai para mais uma, que esse vacilo vai me punir bastante. A gente vai fazer o Screw no 47. Eu poderia ter feito essa chave, só que eu optei em dividir as lutas, tanto para mim quanto pro meu companheiro, que estava junto, né? Que demorou, mas lembrando, já dando um respaldo, ele solou todas as lutas tranquilo. Mas vocês vão ver que essa luta do Screw novamente não é difícil. Lembrando, eu não optei curar porque o Nefária ele consegue curar praticamente 10% com E1, se você jogar direitinho. Eu entrei com indestrutível, mas novamente eu vou perder esse indestrutível. Então, eu praticamente estava botando algum up cinza só para ser punido. A luta eu pensei que seria um pouco mais tranquila. Eu lembrava que o Screw ele tem a opção de... Quando ele vai pro E3, ele atordoa, então simplesmente eu não queria pro E3 e como eu vou te falar, o próprio nó não disse, ó, tá vendo? Ó? O nó do herói agora, o vacilo entrou, então simplesmente eu fui punido, agora entrou o vacilo do nó. Então toda hora eu tava me perdendo bastante nessa questão. Então isso aí atrasou bastante a luta, então se eu tivesse soltado esse E2... da forma correta, eu tinha sido menos punido, né? Você percebe, leva um E1, então, tipo, não é uma luta que eu faria novamente. Faz, com certeza faz, só que é uma luta que você percebe que tem tudo para dar errado, ó. Novamente, o vacilo. Então, não é uma luta tão boa, eu não indicaria para ninguém. E mesmo, ó, você vê com as 15 cargas, ele segurou bastante, então, novamente, vou levar o E1. O E1 não, o E2. Mas como eu falei, o Nefária é um herói muito tanque. E graças ao global, todas as debilitações, se o herói tiver acima de 3 debilitações, ele já não leva nenhum dano, mesmo se o herói for não global. E novamente, o vacilo do herói acaba punindo. Então, tipo, você vê o quanto essa luta se tornou risco, né? Ó, mais um vacilo, então, que luta horrível. É como eu falei, foi uma luta que... Eu imaginei uma situação, tava tudo dando certo para essa luta ser boa e no final das contas não foi boa. Mas solo é solo, né? Independente de qualquer coisa, foi um solo bem bom. Agora a gente vai para a última luta dessa W. Essa luta é muito matando saudades, né? A gente fazia muito na primeira season do Dekai. Eu fui acompanhar o Estreleco para ver onde estava fazendo a luta. Então, simplesmente, eu fiz a troca do AMP. Eu não quis botar retorno, não quis botar um de especial, porque até mesmo não funciona aí. Então, simplesmente, eu ia no dano bruto. Eu não botei alguma pré-fight
do Aranha Stilt, porque até mesmo ele já entra com calmante. Rapaz, até agora eu me confundi. Eu acabei botando porque eu tinha acabado de lembrar que se eu for entrasse calmante, eu teria dano, só que eu não colocaria lentidão. Então, tipo, eu simplesmente preferi me garantir no seguro. Eu ia reduzir um pouco do meu dano para assegurar todo combo finalizado com leve e coloca outro lentidão. Então, eu preferi optar pela segurança. Óbvio que você tem como fazer essa luta muito mais rápido. Mas é aquilo, eu preferi prevenir. Eu me coloquei em risco dando essa corrida com o médio, porque até mesmo ele tava com o E2 ativo, então o E2 é como se fosse um vacilo. Ele poderia ter meio que errado e ter sido punido. Eu preferi não dar full combo aí e finalizar agora, né? Eu vou dar relíquia e agora finalizar. E essa foi a minha participação. Foram 8 lutinhas. E o resultado final da W foi esse. A gente ganhou da Maxim. Parabéns ao G2 e aos demais grupos. G2 principalmente, que fez uma W magnífica. Primeira W já da Season, a gente fez 50-0. Então parabéns a todos e vamos para mais vídeos.